Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é um assunto bastante importante, que tem a ver com relação aí ao corpo, a ser templo do Espírito e também que é ser igreja de Cristo. Tá? Existe aí uma controvérsia, aí existe uma discussão sobre isso e muitas vezes as pessoas aí ficam perdidas, porque um fala uma coisa, outro fala outra, um diz que é igreja, outro diz que é templo do Espírito. Qual a diferença entre ser templo e ser igreja? Eu posso dizer que sou igreja de Cristo, tá? Então, qual a diferença das duas coisas? Aí é do templo e da igreja, na questão institucional, na questão espiritual. Então, nesse vídeo aqui eu vou esclarecer um monte de situações aí que talvez você ainda não saiba, tá? Fica comigo até o final do vídeo, porque isso aí pode mudar sua percepção aí sobre o que é ser templo e o que é ser igreja do Senhor. Então, meus queridos, a visão bíblica sobre a igreja física institucional, tá? Ela está mais relacionada à manutenção institucional, divisão de cargos, tá? Porque a igreja, numa visão aí antes do cristianismo, ela se resumia a um conjunto de pessoas que tinham cargos, era colocado em votação os cargos de forma ali democrática entre eles ali. Então a visão de igreja está relacionado mais a uma junção de pessoas que se reuniam em um certo lugar ali para exercer suas funções e cargos ali, claro, tudo definido. E a Bíblia, ela deixa claro lá, mas na frente eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês, que isso tem muito em comum com a igreja de Cristo, tá? E daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Então a visão de igreja, para que a gente possa entender melhor, é um conjunto de pessoas, não era um templo físico. Então a igreja é um conjunto de pessoas, antigamente, que depois o cristianismo pegou essa ideia e acabou aí incorporando no cristianismo aí como sendo ali, vamos dizer assim, algumas pessoas consideram a igreja como um templo físico. Não é bem assim. O templo físico é o lugar de reunião da igreja, tá? E a igreja ali é um conjunto de pessoas ali que, dentro daquela instituição ali, exerce cargos, exerce ali funções para o benefício, manutenção. E, segundo a Bíblia também, a igreja é considerada a igreja de Cristo. O termo igreja que está relacionado à eclésia, né, que é tirados para fora, ou seja, saem para fora para poder adorar o Senhor, para buscar o Senhor, significa ali uma assembleia onde as pessoas se reúnem para adorar, para comungar da mesma fé ali e adorar o nome do Senhor, tá? Então essa visão de igreja passou a ser mais ligada à questão de templos, mas depois do cristianismo. Porém, a visão real de igreja significa pessoas, está relacionado a pessoas que, em conjunto, formam ali uma comunidade, né, que atuam em comum acordo. Ou seja, a igreja aí é um termo universal, né, composta por todos os cristãos do mundo todo. Tá? Todos os cristãos do mundo todo. Então, onde tiver um grupo de cristãos reunidos, pode ser numa casa, pode ser numa praça pública, pode ser em algum local, isso é considerado igreja. Essa reunião é considerada igreja, a igreja de Cristo, tá, meus queridos? E daqui a pouco eu vou trazer aqui alguns versículos que vai corroborar isso que eu estou falando aqui, tá? Então fica até o final do vídeo para você aprender, porque as informações aqui é bastante importante. Então eu vou trazer os versículos para explicar bem, para que você entenda de uma forma clara, para que não fique dúvidas na sua mente, tá bom? Tá, meus queridos? Então fica até o final para não perder. Então a igreja, no contexto de instituição, está relacionada, se referindo aí a organismo do corpo, tá? Onde cada membro, tá, tem uma função importante na casa do Senhor, tá? Então aqui em 1 Coríntios 12, do 11 em diante, o apóstolo Paulo está aqui dizendo aqui sobre as funções, tá, que a igreja como corpo, tá, como sendo partícula, né, como cada membro sendo partícula dessa igreja e como membro do corpo de Cristo, quais são as funções que lhe foi otorgada, lhe dado a cada um, para a manutenção da casa do Senhor. Então no versículo 11 ele vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Tá? Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando ali um corpo. Tá? Quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. Lá no versículo 27 vai dizer o seguinte, olha só. Ora, vós sois o corpo de Cristo, tá? E seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, olha só, na igreja, né? Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. Todos operadores de milagre? Não. Tem todos os dons de cura? Falam diversas línguas? Não. Tá? Interpretam todos? Não. Portanto, procurar com zelo. Então aqui ele vai ali orientar, procurar com zelo os dons espirituais para a manutenção da casa do Senhor. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Corpo e igreja é a mesma coisa, tá? Porque aqui fala dos membros, que com suas funções ali, cada um fazendo parte do corpo de Cristo, cada membro tem sua função importante, que o contexto aqui vai dizer que um membro não pode ser, que um membro ele não pode se achar superior ao outro, porque cada um tem sua função importante, tá? E depois ele vai dizer que Deus pôs na igreja, tá? Na sua igreja. Que igreja é essa? A igreja salva, a igreja de Cristo, pela qual nós fazemos parte. O termo igreja também tem um outro significado, né? Eclésia, que significa, né, chamado para fora. Chamados para fora como? Nós somos chamados para fora, nós somos tirados do mundo, né, pela remissão, né, pela salvação em Cristo Jesus, para adorá-lo, tá, em conjunto, para adorá-lo ali em comungar da mesma fé, buscar a adoração. Você percebe quando Moisés ele entrava no templo, ali na tenda da congregação, toda a congregação saía para fora das suas casas e viam Moisés entrando e adorava o Senhor do lado de fora, enquanto a glória do Senhor ela descia sobre o tabernáculo, né? Eles não podiam entrar. Tá? Eles não podiam entrar no templo, mas eles ficavam do lado de fora. Tá? Então, simbolicamente falando, ali a igreja, tá? A comunidade saía para fora ali, todos que criam no mesmo Deus, né? Acreditavam no mesmo Deus, saíam para fora e viam Moisés pelas costas. Moisés entrava ali no tabernáculo e ali Deus falava com Moisés e depois transmitia a mensagem para o povo. O povo ficava do lado de fora ali, adorando ao Senhor, com ação de graças ali, adorando ao Senhor, esperando ali a resposta do Senhor voltar. Então, eclésia significa aí tirados para fora. O Senhor nos livrou do sistema aí dominado por Satanás, da dominação do mundo maligno, né? E a Bíblia vai dizer que nós somos deste mundo, mas não pertencemos aqui. Deus nos resgatou desse sistema dominado por Satanás, tá? Nos tirou para fora para que nós possamos adorá-lo em comum acordo como igreja. Tá, meus queridos? Então, partindo desse contexto, você não pode dizer que é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é muitos, tá? Você é uma parte dela, tá? Mas se você diz que é igreja, você não peca. Por quê? Porque Jesus ele deu a vida para salvar a igreja, tá? Então, se você faz parte dessa igreja, está salvo em Cristo, não há aí pecado de empecilho de você se considerar igreja. Você só não pode dizer que é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é um conjunto, é todo aquele povo que foi comprado por ele através do seu sacrifício na cruz, pelo preço, né, que ele pagou na cruz. Então essa é a igreja, a noiva. Então eu sou igreja porque o Senhor, querendo ou não, as pessoas entendendo assim ou não, o Senhor ele nos comprou não só de forma ali coletiva, mas também de forma particular, porque nós nos transformamos em propriedade particular. Uma vez que igreja, ela não se trata de um templo
material, mas no conjunto de pessoas. E uma vez que você faz parte desse conjunto de pessoas, você representa essa igreja. Ah, irmão, mas você pode fazer disso um pretexto para não congregar, virar um desengrejado aí só por achar que é igreja? De forma nenhuma. A igreja do Senhor é uma assembleia, ela se reúne para adorar o Senhor. Então, ficar sem congregar, tá? Ficar sem congregar aí é um erro muito grave que você comete, tá? Porque além de você enfraquecer na fé, porque é necessário que você esteja indo para aprender mais do Senhor e fazer parte ali daquela comunidade, para que você tenha não só ali o acompanhamento do seu pastor, ter o acompanhamento do seu pastor, mas também comungar da mesma fé, tá? Se relacionar com seus irmãos ali, ter comunhão com seus irmãos. Isso é a igreja de Cristo, está relacionado aí ao amor próximo, relacionado aí a compartilhar da mesma graça, compartilhar da mesma salvação, tá, meus queridos? Então, uma vez que você diz assim, olha, eu sou igreja, eu não preciso congregar, você está cometendo um erro grave. Você é igreja porque você foi comprado por Cristo, tá? Por preço imensurável, porém a igreja de Cristo, a qual você faz parte, você tem que estar incutido nela. Então a igreja de Cristo, ela não é composta apenas por uma unidade. A igreja de Cristo é composta por muitos. Agora você faz parte dessa igreja como unidade. Mas aí alguém pode dizer assim, irmão, cuidado, você está criando alguma heresia, tá? Esse negócio de você dizer que a pessoa pode dizer que é a igreja, você está cometendo um pecado grave, você vai ser chamado a atenção pelo seu pastor e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Vamos ler lá o que se diz em Efésios 5, no versículo 24 ao 25. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui está falando referência aqui entre a união conjugal, tá? Da igreja, da esposa com o marido, e a igreja e Cristo, tá? A igreja sua noiva e Cristo, tá? Aí, vós maridos, olha só o que diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, tá? E a si mesmo se entregou por ela. Peraí, se o Senhor se entregou pela igreja e essa igreja é um conjunto de pessoas e eu sou uma parte dessa igreja, não tem por que eu negar que sou igreja do Senhor. Uma vez que a salvação também é individual, o conjunto de cristãos salvos compõe a igreja de Cristo. Então aqui está dizendo aqui, olha, se alguém perguntar para você assim, fala, irmão, o Senhor entregou a vida por você? Você vai dizer, sim, entregou a vida por mim. Então você é o quê? Você é a igreja. Por mais que não seja a igreja do Senhor, composta por muitos, você é uma parte dela. Então, como representante, você pode dizer que é a igreja do Senhor, sim. Olha, eu sou a igreja do Senhor. Por quê? Porque o Senhor pagou um grande preço por mim, Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim. Eu faço parte dessa igreja. Tá? Agora, usar isso como doutrina, olha só, usar isso como doutrina para dizer que você particularmente pode exercer as funções da igreja de Cristo, exercer ali todos os critérios relacionados à igreja de Cristo, tá? Aí não, tá? Essa questão de ser igreja de Cristo está relacionada aí a um termo particular que você pode considerar ser, mas a igreja, olha só, a igreja de Cristo é muitos, tá? A igreja de Cristo é muitos. Então Jesus deu a vida pela sua igreja. Então ele está dizendo, vós maridos, se possível, dê a sua vida pela sua esposa, se possível for, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, pela sua igreja, tá? Aqui está falando do conjunto, tá? Mas você, como fazendo parte desse conjunto, você pode dizer sim que é igreja e não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo, Jesus é a cabeça, e você como organismo, como parte desse organismo vivo que é o corpo de Cristo, e está ali relacionado ali a questão dos membros, tá? Você é particularmente individual, você é considerado igreja do Senhor. Agora, meus queridos, quando falamos de templo, o contexto muda completamente, tá? Você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui agora para vocês. O negócio é muito profundo. Quando falamos em que somos templo, nós temos que entender qual a diferença aí do templo para a igreja, tá? Falamos da igreja, agora vamos falar aqui do templo do Espírito Santo, tá? O templo é diferente. Ele é o verdadeiro lugar da habitação
da habitação de Deus, pois é o lugar de íntima adoração a Deus, tá? É o lugar de íntima adoração do Senhor. Nós somos seu santuário, tá? Individual, tá? Lá no livro de Atos 17 a 24 vai dizer que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, tá? A não ser que você acredite que quando você vai para o culto, na Assembleia, na Batista, outra denominação aí que prega a genuína palavra do Senhor, e você sai de lá, Deus fica parado lá dentro, dormindo lá dentro, esperando você voltar para novamente receber você naquele lugar. De jeito nenhum, não é bem assim que funciona. Uma vez que você é templo do Espírito Santo, você é habitação do Senhor. Por quê? Deixa bem claro, a Bíblia deixa bem claro, o Senhor não habita em templo feito por mão de homens, tá? Ele habita apenas em lugares que Ele mesmo edificou, que Ele mesmo criou, ou seja, nós, os seres humanos. Todo o propósito de Deus no Antigo Testamento era habitar no homem, tá? Habitar no coração do homem. O homem é o templo do Espírito Santo. Então isso aí acaba explicando tudo, tá? Acaba explicando tudo. Na verdade, o templo é que é físico, a igreja é espiritual. Contudo, uma instituição que pode ter funções ali físicas, tá? Olha só quão grande é esse segredo, esse mistério. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer lá no outro versículo que eu li, falando lá sobre o Senhor deu a vida pela sua igreja, assim como o esposo, se possível, dá a vida pela sua esposa. Vai dizer mais para baixo um pouquinho que grande é esse mistério, grande esse segredo, grande este mistério aí, tá? Porque o Senhor está dando a vida por uma igreja espiritual, por algo que é espiritual, porém com funções físicas, tá? Com funções e atributos ali físicos, porque há necessidade da manutenção da casa do Senhor, como igreja física, como noiva do Cordeiro. Porém, como templo, você realmente é a habitação do Senhor. Independentemente onde você esteja, você é a casa de Deus, você é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Ah, irmão, você está falando que Deus... você está falando que Deus ali não habita em templos feitos por mão de homens, mas lá quando Salomão fez o templo, o Senhor habitou no templo de Salomão. Não, você está equivocado, meu querido. Deus nunca habitou no templo de Salomão, tá? Deus nunca habitou no templo de Salomão, tá bom, meus queridos? Tanto é que lá no próprio livro, lá de 2 Crônicas 6, versículo 18, o próprio Salomão vai dizer que a terra não pode suportar a sua grandeza. Como pode o Senhor habitar no meio dos homens se a terra não pode conter a sua glória? Quanto mais nesse templo que eu estou fazendo. O contexto ali de habitação que Salomão estava pedindo para Deus ali, estava relacionado ao contexto de uma promessa que Deus tinha feito a Davi, tá? Que ele poderia ter feito, que o filho de Davi poderia fazer uma casa, tá? Ali para a presença dele, para a presença dele ali ser constante ali, ser presente nos momentos ali necessários ali. Mas o Senhor nunca habitou no templo. Tanto é que nos versículos mais para frente, o Senhor vai dizer o quê? Olha, Davi, olha, Salomão, logo depois que Salomão edifica o templo, que ora, faz aquela oração toda, se eu não me engano, isso está escrito lá em 2 Crônicas 7, versículo 12. O Senhor vai dizer assim: olha, Salomão, eu vi a tua oração, tá? E decidi consagrar, santificar aquela casa para a minha adoração e para ouvir as orações feitas naquele lugar, como um lugar de sacrifício, e não como sua habitação, tá? Deus, ele nunca disse que habitaria ali de forma perpétua, constante dentro do templo. Então, como sombra das coisas futuras relacionadas aqui ao Novo Testamento, que nos alcançou, tá? Como sombra, a verdadeira habitação que Deus sempre habitar foi o coração do homem. Tá? O templo verdadeiro, o templo é o homem. O livro de Jeremias vai dizer: eis, chegarei um dia que eu não colocarei mais as minhas leis
em pedras, ou não, mas no coração dos homens, tá? E eles serão circuncidados pela minha palavra e não os vossos prepúcios, coisas e tal. Todo aquele contexto ali era sombra do verdadeiro propósito, que era habitar em mim e você por meio de Cristo. Entendeu, meus queridos? Agora cá em 1 Coríntios, do 6, versículo 19, vai dizer o seguinte, preste atenção. Olha aqui, ó. Aqui deixa claro que você é a habitação do Senhor. Deixa claro, olha só. 6,19. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito que faz morada em vós? Olha aí, como é forte o negócio. Que faz morada em vós, tá? Como templo, você é a habitação daquele que te salvou, tá? Como igreja, você é a união de todas as pessoas salvas, tá? Como templo, você é a habitação daquele que te salvou. É o santuário do Senhor. Você é praticamente, nós somos uma representação do antigo tabernáculo. Você é o sacrifício, você é o templo, você é o sacrifício, você é o altar, você é a oferta. Por isso tem que entregar seu corpo como santo, puro, agradável ao Senhor. Um sacrifício é santo, vivo e agradável. Tá? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. Entenderam, meus queridos? Por isso você é sagrado, tá? Porque em você, olha só como isso é profundo, em nós habita o ser mais santo, puro, perfeito, poderoso, imensurável, maravilhoso. Se fosse ficar falando aqui, eu falava aqui dia todo, a noite toda, e não encontraria palavras para descrever. Habita em você o Senhor Jesus, tá? Então, meus queridos, se você se considera igreja de Cristo, você é igreja de Cristo, salva, então cuide do templo do Espírito, que é o seu corpo, tá? Cuide do templo que é o seu corpo, não deixe de congregar, tá, meus queridos? Como sendo ali parte do corpo de Cristo, em comunhão, tá? Em comunhão ali, ações de graça, tá? Aquele que nos dá a vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo para vocês. Se vocês tinham alguma dúvida sobre o que é ser igreja, o que é ser templo do Espírito, tá aí. Não há pecado você dizer que é igreja de Cristo. Você não pode tornar uma doutrina isso como se o fato de ser igreja de Cristo faz com que você não congregue, não tome santa ceia, comece a agir de forma, vamos dizer assim, de forma particular em relação às coisas concernentes ali ao conjunto, tá? Você é igreja e não a igreja de Cristo. E como igreja você tem que estar junto em comunhão com os outros membros que compõem ali a igreja de Cristo, tá bom? E como templo do Espírito, você é a habitação do Espírito Santo. E por meio dessa habitação, por meio dele habitar em você, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, tá? E te molda segundo a imagem de Cristo, tá bom? Então cuide do seu templo, do seu corpo, tá? Que a Bíblia vai dizer, aquele que destruir o corpo do Senhor, que é o templo do Senhor, o Senhor destruirá. Então toma cuidado, porque o templo do Senhor é a habitação do Senhor. Você é a habitação do Senhor e a igreja salva, tá? Por meio de seu Filho amado Jesus. Tá, meus queridos? Então, fica na paz e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau, a paz do Senhor para vocês.